E já vendo. Jesus, abençoa esse encontro, abençoa todas as palavras que a gente vai falar, que a gente vai receber, que isso seja alimento sólido, para que a gente possa nutrir não só o nosso corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito. Abençoa a vida do Henrique, para que ele tenha inspirações e clareza para passar para a gente da melhor maneira possível que esses ensinamentos podem refletir na nossa rotina, na nossa família, no nosso ambiente. Abençoa a vida do Nathalie para que ele possa reproduzir cada vez mais esse espírito gentil que ele tem, esse espírito companheiro, amigo, de ajudar as pessoas. Abençoa a vida do Gabriel também, que ele se sinta muito à vontade aqui, que ele seja muito bem-vindo, que ele possa contribuir com inspirações que vão frutificar não só hoje nas nossas vidas, mas durante muito tempo. Abençoa a nossa saúde, da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos. Amém. Amém. Então, hoje, a gente vai falar da figueira sem figos, correto, Henrique? Rapaz, espera aí. Eu li lá que era do mordomo fiel. Ah, então é Será isso. que será que eu estou enganado? Não, não, tá certo. Era isso ou outra coisa. Ah, você quis fazer uma pegadinha. Eu não sou esse tipo de Brincadeira. pessoa. É, tá na ordem lá, né? Exato. Então, eu vou ler aqui, tá? Tá. É Lucas 12, 42 a 48. Aham. Eu vou ler desde o 35, tá? 35 você vai ler de novo aquela outra anterior, certo? Sim, sim, só para dar o contexto. É, rapaz, você tá certo. É Tá isso mesmo. entendendo, né, Sagrão? É, meu amigo. Sejam prontos para servir e conservem acesas as candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontram vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, e agora começa. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga o mesmo. Meu senhor, se demorar a voltar, e então comece a bater nos servos e nas ervas, a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Sim. Gente, querida, aqui. Isso mesmo, eu ia falar mesmo que essas parábolas são duas numa, né? É uma continuada com a outra, e que
cada parábola, essa também é uma verdade maravilhosa. Todas elas se diz a mesma coisa do que a outra. A verdade principal é a mesma, mas com aplicações diferentes. Aí, nesse caso, essa primeira que a gente já falou, tem essa dos servos vigilantes. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo bem? Tem essa dos servos vigilantes que esperam o Senhor. E aí a gente falou que bem-aventurados são quando eles estiverem fazendo o trabalho deles como servos e atentos à chegada do Senhor, às ordens do Senhor, para atender o Senhor. Então é uma ligação do Senhor com os seus servos. Agora, e o Senhor está distante, está fora, né, e vai voltar a qualquer momento. E aí a gente diz que é aquela nossa relação com Deus, diariamente, ouvindo o que ele nos disse para fazer, e quando ele vier com as ordens, a gente estar atentos e não distraídos com nada para atendê-lo e fazer a vontade dele, quando ele vier. Mas também, isso é uma aplicação atual de vida cotidiana, cristã, mas também é a aplicação aqui que, na nossa vida por inteiro, fazendo a vontade de Deus, atento ao que Deus mandar e atento a eles, quando a nossa vida inteira, lá no final, não sei se nós vamos participar disso, mas Jesus vai voltar uma segunda vez. E quando ele voltar para julgar o mundo, que a gente também esteja fazendo isso, que a gente também esteja atentos e fazendo a vontade dele em relação a ele. Então, aqui tem as ordens dele durante a nossa vida e tem a vinda dele mesmo no final de todos os tempos. Aí é o fim de todas as coisas mesmo, na segunda vinda de Jesus. Essa primeira, então, somos nós os servos em relação ao Senhor. Essa segunda é a mesma forma, só que nós, em relação ao que Deus nos manda, em relação aos nossos conservos, as pessoas ao nosso lado, as pessoas que estão até sob a nossa direção. Então, aqui é um mordomo, é um administrador que está com as ordens do Senhor. O Senhor não está presente, não está atento ali, só tem as ordenanças dele, e esse mordomo, então, tem que, a ordem do Senhor, que ele faça os trabalhos da casa acontecerem, administrando os outros servos, para que as coisas aconteçam na casa, e também dê sustento material, comida para esses servos. Então, é de esperar que esse servo, que esse mordomo, agora que não é mais servos fiéis, agora não é mais servos atentos, agora é mordomo fiel. Esse mordomo, então, que se espera dele é que ele faça as coisas da casa acontecer, para não virar uma bagunça, enquanto o seu senhor está fora. A normalidade, a vida normal, as coisas aconteçam, continuarem acontecendo, e o tratamento dele em relação aos seus conservos, aos seus irmãos, aos seus até subalternos. E no seu sustento, naquilo que ele tem guardado de alimentos e para sustentá-los. A maneira com que ele vai gerir a casa, a maneira com que ele vai tratar os outros empregados.
e o sustento deles. Então, Jesus está dizendo que confiará os bens da casa para o administrador colocar isso em prática, e Jesus está falando assim: bem-aventurado que aquele servo em quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, a gente sabe o que tem que fazer, que tem que fazer em relação a Deus, como na primeira parábola, na primeira parte, e agora o que a gente sabe que deve fazer com os nossos conservos, com as outras pessoas que estão à nossa volta. E essa segunda parte da parábola é muito séria, porque, como a primeira, é o que a gente faz da nossa vida, o que a gente faz dos bens que Deus nos deu, dos bens que Deus nos confiou. Aqui na Terra, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós fomos confiados, foi confiados a nós bens como vida, respiração, vida comum, nossa saúde. O que a gente faz com a nossa saúde? O que a gente faz com os nossos bens? O que a gente faz com o nosso talento? O que a gente faz com as nossas posses? Então, nesse caso, o que a gente faz com relação às outras pessoas. Isso se confunde com a outra também parábola do administrador infiel, que não usou os bens que Deus deu, que o Senhor deu para ele usou para ele mesmo, os seus fins egoístas, e ele desviou a verba com o patrão, com o Senhor. E depois ele foi despedido. E na despedida dele, ele usou esses bens, fez acordos, fez descontos para os devedores e ficou bem com as pessoas do lado. Então, vocês vejam que o assunto, que o desmembramento é diferente, mas lá também, lá ele foi despedido. Aqui, a coisa a verdade aqui é mais séria, porque esses bens diz respeito à vida das pessoas e o que vai acontecer com a vida delas quando o Senhor voltar na segunda vinda, ou quando o Senhor vier para exercer o juízo sobre a análise, quando o Senhor vier, quando ele receber o nosso relatório, fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus, Deus vai nos dar bens, Deus vai nos confiar mais bens. Quanto mais a gente faz a vontade de Deus, obedecendo a Ele, como os primeiros servos, em relação a Ele, como os nossos conservos, mais Ele confia bens a nós. A nossa vida, que já é milagre, nossos bens que nós já temos, vão ser multiplicados em quantidade também, né? em fartura, e também em profundidade, em unção. Deus vai usar cada vez mais a nossa vida para atingir, para abençoar as pessoas ao nosso lado, que nós estamos servindo como mordomos, porque nada é nosso. Nós nascemos, nós recebemos a vida, nós não escolhemos os lugares, não merecemos aonde nós nascemos, não merecemos alguém não merece ter nascido no lugar na comunidade pobre, não mereceu, e também eu nem nós aqui merecemos termos nascido em famílias melhores, e então o uso dessa vida, o uso desses ganhos, desses bens que nós temos, vem de Deus. E quando nós exercemos dessa maneira, de acordo com a vontade de Deus, usando bem, dando um bom testemunho, ajudando, sustentando as pessoas e lidando com as pessoas de maneira boa, de maneira
amável, de maneira simpática, amiga, bondosa, misericordiosa, nosso tratamento para as pessoas que estão à nossa volta. O Senhor nos confiará mais bens, aqui que está escrito. Então, essa que é a parte muito forte e muito, muito importante dessa parábola, e também ela representa o mandamento maior, que está aqui no Mateus 22, 57, que a gente sabe. Qual é o mandamento? Perguntaram para Jesus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a nossa atuação no mundo é o amor e relacionamento com as pessoas, usando a vida que Deus nos deu. Agora, mas existe uma contrariedade aqui. Jesus mesmo falou, o mordomo, que tem tudo isso que eu falei, que nada é dele, mas que o mordomo age dessa forma aqui, dizendo, o senhor não tá aqui, eu vou esbanjar, eu vou me embebedar, eu vou gastar, eu vou desperdiçar comigo mesmo, com as pessoas aqui, meus amigos, e os conservos e as pessoas que eu estou aqui trabalhando, vou tratar como escravo. Vou ser um administrador ditatorial, as leis vão ser as minhas, eu vou, aqui no sentido, né, espancar eles, porque você não fez o que eu devia ter feito, vou espancar você. Um sujeito, assim, convenhamos, que não teme a Deus, que não sabe o que tem que fazer, porque a pessoa que nasce nesse mundo, ele nasce com uma compreensão do bem. Mesmo que ele não seja convertido ao cristianismo, não tenha o Espírito Santo, não seja uma nova criatura, Deus deixou nesse mundo a justiça, o amor entre as pessoas, dos cônjuges, dos filhos, dos pais. Deus deixou. Então, essas pessoas são completamente, sabem como devem fazer, tem testemunhos de outras pessoas que fazem o bem, e essa pessoa aqui, esse tipo de pessoa aqui não faz, e faz o contrário. Ele usa a saúde dele para ele mesmo, ele usa as posses que ele herdou, que ele conseguiu, com a vida, com a respiração que Deus mantém, com a inteligência que Deus deu para ele, ele ganhou se amealhou de coisas, e de pessoas, mas trata mal todo mundo, egoisticamente, só para as pessoas que ele quer, e isso é o que? A pessoa não tem temor de Deus, não tem o conhecimento de Deus, não tem a seriedade e não acredita em Deus. Ela está agindo como se Deus não existisse. Deus, aqui está dizendo, o meu patrão não está, o meu que servo que não espera, aqui, ó, um dia que meu senhor tarda em vir, quer dizer, não está aqui, não tenho relacionamento com ele, não tenho nada assim de relacionamento, de servo, de mordomo. Esse daqui é o seu senhor, ele é o Deus dele. Esse servo, então, dessa forma, infelizmente, vai acontecer de Deus chegar no momento que vai exigir, que vai cobrar aquilo que a gente também diz assim, o que a gente planta aqui na terra, a gente colhe. Então, vai chegar um momento em vida que essa pessoa vai se encontrar com Deus e vai ter que prestar conta dessa situação dela aqui, que vai ser uma coisa horrível, porque está escrito na Bíblia também que dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, ele vai ser castigado em vida, mas também, da mesma forma, para finalizar, lá no juízo final, quando Jesus vier na segunda vez, o castigo vai ser muito pior. Vai ser um castigo eterno, sem a presença de Deus. E aí também acontece aqui também uma informação, por quê? Da qualidade das coisas que a gente tem. Quanto mais bens a gente tem, quanto mais potencial a gente tem, quanto mais riquezas e poderes e dons e vida e saúde
que a gente tem, que a gente também não merece ter, a gente vai ser cobrado do que a gente faz com tanta coisa que a gente recebeu. Cobrado para o bem, muito bem, servo bom e fiel, sobre o muito, você recebeu muito, sobre o muito te colocarei. Servo bom e fiel, sobre o pouco, eu vou te colocar sobre o pouco. Então, o relatório final vai ser cobrado, porque é uma consequência lógica. Quanto mais eu tenho que não é meu, eu tenho que administrar. Se eu tenho muita coisa, eu posso administrar muito. Quem tem muita coisa, muito bem, muitos bens, muita saúde, pode ser uma bênção para muitas pessoas. E está aqui dizendo, então, que nós vamos ser o relatório, né, no final. E para nós que temos, vai ser bom e a gente vai ser elogiado. E a gente quer fazer isso. Agora, e também tem outra informação. Tem gente que nasce nesse mundo com muita informação do que como que deve proceder. As pessoas viveram num lar equilibrado, têm bons exemplos para seguir, então elas também vão ser avaliadas pelaquilo que elas souberam de ser o certo. Mas a gente sabe que tem gente que nasce em lugares cuja o ensino é o erro. A gente sabe que pessoas que nascem em famílias que ensinam o contrário. Então, essa pessoa vai ter uma ideia de bondade, vai ter uma ideia de como é que eu devo viver de maneira contrária. Então, também isso, a qualidade, a informação. Então, a pessoa vai ser avaliada no final pela quantidade de coisa que ela ganhou, como ela administrou aquilo, quando é muito, muito, quando é pouco, pouco. Vai também ser avaliada com a qualidade da informação, da verdade. Como a verdade chegou a ela. Se chegou bem, se chegou muito, se chegou pouco. Então, ela vai ser avaliada também pela qualidade da informação. E isso é uma justiça, né? Isso é uma forma de Deus fazer a justiça. Eu tenho tentado me apressar, porque vai dar tempo de vocês. Agora tem o nosso querido aí que vai ser mais uma palavra, mais uns minutos gastos. Eu acho que eu falei tudo. Eu achei super Quer claro. começar, Gabriel? Quer começar para o seu convidado? Oi, Quer pode ser começar? o. Manda ver. Então, nessa passagem aí que foi lida, eu tenho um problema de ouvir versículo, não sei por quê. Eu só consigo entender quando eu leio. Eu tô no culto, às vezes o pastor vai ler o versículo, eu não consigo assimilar direito. Não sei se é TDAH, se é distração, enfim. Mas eu conheço essa parábola e eu vejo que um conceito muito importante para nossa vida é a gente servir a Deus, aos homens, né, como se estivesse servindo a Deus, né? Yeah. Você saber que a recompensa, né, em Deus, somente da gente obedecer ao nosso patrão, ao nosso chefe, e isso também diz respeito a qualquer coisa que a gente faça, né? Então, eu sempre quando eu recebo alguma ordem, assim, sei lá, de um policial ou do meu pai, da minha mãe, eu sempre interpreto aquilo como se fosse eu servindo a Deus, sabe? Então isso é muito importante porque no âmbito de empresas, né, de organizações, se você começar a trabalhar com excelência, pensando que você não está trabalhando, né, com aquela imagem comparativa, pejorativa de que, ai, pô, estou trabalhando para enriquecer meu chefe. E não, você começa a entender que você está trabalhando porque você faz parte de um propósito, porque você está ali para ser luz, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, para que você tenha um resultado extraordinário e que você possa acelerar o seu crescimento para que ele possa ser mais ouvido, possa ser mais refletido na sua vida, que os dons do Espírito possam fluir na sua vida. Tudo isso começa a mudar a nossa percepção de como trabalhar. Eu acho que hoje na nossa cultura o que a gente mais peca, né, é exatamente isso. Pessoas que acham que são dignas, né,
de terem suporte do governo, de terem suporte do chefe, e nunca entendem como elas podem servir, só pensam em como ser servidas, né? Até na igreja, né? Na verdade, a igreja não é nem um lugar para a gente ser servido, é um lugar para a gente servir os outros, né? Os mais necessitados, os que estão doentes, né? Corpo, alma, espírito, e que a gente possa sempre buscar na nossa intimidade, ser cheio do Espírito Santo, para poder ajudar essas pessoas no tempo oportuno. Então, essa é uma lição muito grande, assim, da Bíblia como um todo, e ela já me fez passar por muitos apuros, principalmente com meu pai, né? Enfim, numa época que ele me expulsou de casa, um monte de coisa, porque eu tinha me convertido. E então isso vai te deixar dentro da cobertura da bênção, né? Eu acredito que tem alguns conceitos ali na Bíblia, alguns valores e leis. Quando a gente obedece, a gente fica debaixo das asas da bênção ali, né? E outra coisa também que eu notei aqui é sobre planejamento futuro, né? Você não gastar mais do que você deve, e sempre ouvir conselho de outras pessoas, não desprezando nenhum tipo de conselho, né? Retendo o que é bom, obviamente, mas às vezes, você pode estar recebendo um conselho de uma pessoa que você julga que é inferior a você, né? E a Bíblia fala para a gente sempre considerar uns aos outros maiores do que nós mesmos. E Uhum. alguns dos conselhos mais importantes da minha vida eu recebi de morador de rua, recebi de crianças. Então isso é muito legal porque Deus usa quem Ele quer, né? E se a gente vier com o nosso olhar julgador, né, de forma pejorativa, né, obviamente que a gente vai julgar algumas coisas, a gente pode acabar não ouvindo o que Deus quer falar com a gente, sabe? Uhum. Boa. Senator. Muito bom, muito boas colocações também, Gabriel. Eu fiquei só com uma questão aqui que martela sempre, né? A questão do propósito, estar alinhado no propósito e trabalhar pelo propósito, né? Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, que aí talvez vocês possam, não sei, ter alguma percepção sobre por que a gente, numa parábola, falava dos servos, aqui a gente fala com uma denominação mais mordomo, no sentido de talvez ter uma categoria que um está mais próximo e o outro não. O que vocês entendem só da terminologia utilizada? Tem diferença, Henrique? Não tem, tem. É, a, é, a, é o propósito, O é a mordomo está mais qualidade, envolvido? é a qualidade. O servo faz a vontade do Senhor, o servo. E tem um Tá. servo do lado do outro servo que faz a vontade de Deus. O relacionamento do servo com Deus, servo com Deus, servo com Deus. O mordomo, ele administra os bens que o Senhor deu a ele em relação aos outros servos. É um administrador. Então, é como eu falei, amar a Deus e amar ao próximo. No sentido horizontal da vida, são as relações mais importantes. A gente tem um relacionamento com Deus e um relacionamento com as pessoas. O que a gente faz em relação a tudo que a gente tem domínio, assim, tudo que nossos relacionamentos, tudo que a gente pode doar, tudo que a gente pode fazer em relação aos outros. Isso é a mordomia. Não é isso? Tá. É. É isso aí. É bem um administrador, mordomo, né? Mordomo administrador. Porque Tá. a vida não é nossa, né? Nós tivemos ela emprestada por Deus, então não somos donos da nossa, mesmo porque nós somos servos de Deus. Não, entendo. Então, realmente a terminologia tem todo um porquê do uso, porque eu estou vendo aqui que normalmente tem. E aí eu queria É, realmente ver o que está por trás do uso dessa palavra agora, que a gente falava muito de servo, etc., mas não tinha usado ainda agora com essa perspectiva. Ou seja, eu entendo que então o mordomo deveria estar ainda mais alinhado com o propósito, né? Puxa, É, muito. Ele tem é, responsabilidade. Tem gente embaixo não, tem gente submetida, né? Tem gente dependente dele. Isso é a boa palavra. As pessoas à nossa volta são dependentes do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa luz, da nossa iluminação. Deus coloca as pessoas à nossa volta
nós vamos influenciar essas pessoas, administrar a luz de Deus e o perfume de Deus, e a vontade de Deus e a palavra de Deus, e a Legal. vida. Aí tem um escravo também, né? O escravo não tem vontade nenhuma, né? Ele obedece o que o seu dono, né, manda, né? E o servo é um pouco, entre aspas, um escravo, entre aspas, né? Um pouco mais de liberdade, eu acho. Mas pode ver também o contexto histórico, né? Porque isso daí é bem histórico. É, Se você for é, pesquisar aí. esse escravo não é que nem o escravo do tempo da escravidão do Brasil, não é dessa forma. É um servo que ficava bem à disposição do patrão, tinha lá conforto, tinha lá inclusive aqui, ó, o patrão preocupado, e também era um trabalhador, né? Essa parte aqui do versículo 47, que permitia que os donos dos escravos espancassem eles, antigamente, Henrique? Ué, se o, se o, Na se o prática administrador. mesmo? Dependendo essa, isso é contra, né? Isso daqui não era normal. Isso aqui, essa ação, que, olha que coisa, né? No nosso tempo do Brasil, era uma coisa normal de castigar o escravo com açoite. Eu tô Mas falando lá, aqui mais no contexto daquele filme O Django Livre, não sei se vocês já viram, não, aquilo é outra coisa. É outro tempo de escravidão, não é igual. porque Essa tem, escravidão, porque tem uma essa cena lá servidão que aqui é diferente. tem uma cena lá que o dono do escravo tá batendo no escravo, mas ele mesmo chorando, falando assim, pô, não queria estar fazendo isso, mas eu tô fazendo porque ele entende que tem que fazer pela Bíblia, né? Completamente errado. E eu pensei assim dele fazer aquilo para dar exemplo para os outros, para não ter confusão, para servir de exemplo, mas não, não, não. Aquilo lá É, na, totalmente errado. Isso daqui é uma ação, olha só, super reprovável. O Senhor mesmo, Jesus está dizendo, se encontrar o administrador espancando os servos, isso aqui é o oposto é, do que ele esperava que acontecesse. Que ela é, acontecesse, que fosse dar o sustento, administrar com seriedade, com justiça, entendeu? Então é um uhum. sistema de servidão diferente, mais branda, né? Mas realmente não ganhava-se, não era remunerado, não. Tá. Agora, nessa parte final, como você também mostrou ali, Henrique, a gente vê que, eu entendi, o mordomo tem grandes responsabilidades, ele está mais próximo ao propósito. Agora, também tem aqueles que sabem menos, vão ser menos castigados se não cumprirem o propósito, porque, teoricamente, eles têm menos responsabilidade. Então, eu Esse. pensando aqui no ambiente empresarial, eu estaria distanciando, tá? Quem é a minha galera, ok, estratégico, quem é meu tático, quem é meu operacional? O Uhum. operacional ainda pode estar um pouco mais distante do estratégico e, de repente, ele, obviamente, vai ter menos responsabilidade de cumprir o propósito, embora ele tenha que estar conectado. A expectativa é que ele esteja conectado. Agora, menos do que o mordomo que estaria ali numa linha que eu entenderia como um tático, pelo menos, né? O que se espera de um trabalhador mais braçal, o que se espera é diferente do que se espera do gerente. Então, ele vai ser cobrado de acordo com o que se espera dele. Aham, perfeito. E se o trabalhador braçal não tiver as condições, as ferramentas para fazer o seu trabalho que lhe é esperado, culpa de administrador, do gerente, ele também não vai ser castigado. Ele errou, mas por que você errou? Ah, porque eu não tive a ferramenta. Aí vai ser justificado, ele vai ser, entendeu? Isso vai ser compreendido e a culpa vai ser do administrador. Eu estou me metendo no seu assunto aí. Dá para se meter mesmo. Mas tá ótimo. Vai nessa Mas linha aí. isso é óbvio, né? Vai falar mais, Nathalie? Não, já estou anotando aqui para mim já, cara, peguei bastante insights aqui. Fala aí os teus também, Uli, que dos teus eu também vou tirando alguns para o ambiente empresarial. Beleza. Então aqui, a inspiração que me deu é o seguinte: o investidor ele precisa ser sensato
como é que ele vai multiplicar os seus dividendos, né? Então, a gente recebe uma porção dos resultados das empresas e as pessoas que elas são mais inexperientes no mundo dos investimentos, elas acham que elas podem consumir aquelas sementes. Só que daquelas sementes elas têm que consumir um pouco, se ela quiser. Se ela puder não consumir e reinvestir aquilo, vai multiplicar ainda mais os seus resultados. Mas do mesmo jeito, o gestor da empresa que a gente investe, ele precisa entender as suas limitações para gerir as riquezas que as empresas têm, né? E pagar dividendo quando ele não puder mais multiplicar aquilo de maneira plena. Então, aí a gente tem a empresa, que é uma unidade, que ela vai gerar riquezas, mas ela tem um limite. Quando ele entender que ele não consegue mais multiplicar aquilo da maneira correta, ele tem que distribuir para esse aqui, e esse aqui multiplicar esses dividendos, para que o resultado total da carteira desse investidor seja alto, né? O gestor que gera retornos acima do custo de capital continua recebendo capital. Caso contrário, ele vai perder acesso àqueles ativos. Então, isso dentro da governança corporativa é algo que não é claro. Isso aí é dentro dos artigos acadêmicos a gente chama de conflito de agência, que é, eu quero ter cada vez mais recursos, mesmo que eu não esteja multiplicando esses recursos de acordo. Porque o meu ego, ele fica muito inflado quando eu estou com muito recurso. Eu sou mais importante numa posição social. E às vezes a gente na vida, a gente tem que entender as nossas limitações, né? E entregar para Deus aquilo que a gente não pode mais fazer. Não pensar além de si. E aí uma outra reflexão que me gerou aqui é o seguinte: as empresas mega caps, que são os 10% maiores empresas do mercado, elas são a quem muito foi confiado. E muito será pedido delas. Mas, infelizmente, a tendência é que os retornos marginais dessas empresas sejam decrescentes. Então, a gente espera mais de quem hoje em dia? Da Microsoft, da Apple, da Tesla. Só que essas empresas elas têm um limite de oportunidades que elas podem abraçar e realizar investimentos produtivos, né? Então, infelizmente, quando a gente compra as 10 maiores empresas do mercado, a gente começa a ter um retorno menor do que a média como um todo por causa desse problema. De outra maneira, existe uma relação entre o valor de mercado das empresas e o valor patrimonial delas, e essas empresas são consideradas empresas com muitas expectativas. E dessas empresas, muito será exigido, ou seja, uma multiplicação de capital muito alta. E no primeiro deslize dessas empresas, a cotação delas cai muito, e isso destrói muita riqueza para esses investidores. Então, isso é o que acaba me inspirando com base no que é muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, né? Então, no mundo dos investimentos, isso acontece também com as empresas, e a gente precisa ter clareza que empresas são essas aí, porque essas decisões, elas parecem ser as mais seguras emocionalmente. Mas se eu quero realmente multiplicar meu capital, eu tenho que dar o dinheiro no pequeno, porque é o pequeno que vai virar o grande no futuro. É, É isso. Esse pequeno que vai virar o grande do futuro, aí a gente pode ver também a questão do propósito, onde eu estou acreditando no propósito desse pequeno. Eu não vou investir em qualquer pequeno, né? De repente, no pequeno que está alinhado com o que eu acredito, com o que eu tenho de expectativa também, né? Pensando nessa tua linha, né, de investimento, Uli. Você não vai investir em qualquer empresa, você vai fazer uma análise. Claro que a análise é diferente de uma grande para uma pequena, mas ainda assim, tem que ter um porquê ali por trás, né? Pô, isso aí gera aqui, ó, uma reflexão que é o seguinte: a gente vê, principalmente nos momentos de bonança, nas startups, o cara lá, o fundador, botando um salário de 200 mil para ele por mês, né? Não que seja errado isso, né? Mas quando esse fundador nessa empresa que ela nem break-even ainda, ou seja, não está tendo resultado positivo, ele está tendo gastos excessivos com o salário dele, com viagens, com festas. Vamos botar aqui em plano de fundo lá o caso do WeWork com Adam Neumann, né? Isso aí é muito negativo para a visão, porque esse cara, ele é o mordomo daquela governança.
e ele não está cuidando bem dos recursos. Ele está desperdiçando esses recursos. E tem também a verdade de que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado, nesse sentido de quem é pequeno, mas tem potencial. Exato. Ó, o Gabriel falou aqui, esse pode ser um critério de investimento para selecionar empresas com gestores que são bons mordomos. Para mim é o principal critério. Para mim é o principal critério. Cultura, para mim, é o principal diferencial que uma empresa pode ter. E também a empresa que tem um bom relacionamento, né, entre as partes, entre os níveis maiores e menores, onde haja justiça, onde haja bem-estar, isso aí, onde haja equilíbrio, né? Ó, Respeito. coincidentemente, nesse dia de hoje que a gente está fazendo esse encontro aqui, que é o dia 4 de julho, qual que é o contexto que a gente está vivendo, né? A maior edtech do Brasil, que chama-se G4, está sofrendo um ataque reputacional muito forte, exatamente porque o fundador e CEO dessa empresa bate na tecla que ele não contrata esquerdista e gosta muito de trabalho duro, né? E está polarizando esse assunto, né? Então, a gente viu também, há 2 décadas passadas, o modelo lá do G3, 3G, desculpa, do Jorge Paulo Lemann, ser muito nessa pegada de o que importa é meta, o que importa é objetivo, ser cumprido, meta batida. E a gente viu que esse modelo ele estressou depois de um tempo, né? Então, existe uma série de livros também de um autor chamado Jim Collins, Empresas Feitas para Adorar, e principalmente um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, aonde essas empresas elas foram muito bem durante 30 anos. Aí o cara escreveu o livro. Depois dos 30 anos seguintes, essas empresas foram muito mal. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente avalia o que que é bom e o que que é ruim no mundo dos negócios, porque a gente pode estar olhando uma janela. Eu acredito que o meu interesse cada vez maior por ler a Bíblia é entender o que que é um sucesso para sempre, né? Eu não quero ser um sucesso por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu quero ser um sucesso para sempre. E eu acredito que a Bíblia ela traz essa clareza para a gente de como ser um sucesso para sempre. Que não é ser um sucesso material, que não é ser um sucesso para a gente ser ovacionado por outros homens. A gente quer que Deus nos aprove, né? Ele que é o Senhor, que precisa saber que a gente está alerta, desperto, pronto para servir. Então é muito importante que no momento de maturidade a gente saiba a quem que a gente quer agradar. Todo mundo aqui tem filho. E eu tô falando agora para quem vai escutar isso aqui e não tem filho, né? Quando eu não tinha filho, eu queria que os homens batessem palmas para mim. Hoje em dia eu quero que a minha esposa e a minha filha batam palma para mim. É muito melhor você precisar de aprovação de poucos seguidores do que de muitos seguidores. Então escolha para quem são os seguidores que você quer ser um sucesso, né? O Henrique aqui, que é meu sogrão, vou alisar ele um pouco, né? Ele é um sucesso na nossa família, ele é uma referência para mim como genro. Então, cada vez mais que eu conheço o Henrique, da família dele, da vida dele, eu quero ser um sucesso mais parecido com o Henrique, porque a família dele respeita muito ele, ama muito ele pelo que ele é. Não tá saindo som, sogrão. Tá sem áudio, Henrique. Tá bom. Aí, rapaz, isso aí não podia deixar de falar, eu estou mudo aqui. É que você, com o seu casamento, você ganhou mais uma pessoa, duas pessoas para bater palma, que sou eu e Denise. Bem, É, bater palmas para você. Eu gosto, quando eu tô com Jesus assim, eu falo que a minha vida é um espetáculo para um homem só. Pode estar uma multidão me assistindo, mas
Eu só quero impressionar uma pessoa, que é Jesus, entendeu? Aí fica mais simples realmente, porque quando você começa a pensar em suprir expectativas de uma multidão, aí você vai ficar louco, porque você vai ficar ansioso, nunca vai ser o bastante, né? Mas quando você pensa em suprir expectativas só de uma pessoa, da nossa família, aí fica mais fácil. Muito, muito bom. Alguém quer acrescentar E, mais alguma coisa? e nessa parábola que se divide aqui, que se complementa, o, o fato de nós estarmos fazendo a vontade de Deus com as nossas vidas e com aquilo que Ele nos deu, vai ter resultado, vai ter recompensa. Na primeira parte, os servos vão sentar com o Senhor e vão comer juntos o alimento da casa. E nessa, o Senhor vai, com esse mordomo, que é fiel, ele vai confiar todas as coisas. Então, a melhor forma de nós sermos melhores, bem-sucedidos nos nossos trabalhos, é fazer a vontade de Deus, porque é dele que vem tudo, dele que vem o nosso sustento, nossa capacidade, nossa inteligência. Se a gente colocar isso submisso a ele, o que ele quer mesmo não é bloquear a gente, não é diminuir a gente, é que a gente seja cada vez mais usado por ele no mundo, no nosso relacionamento, na nossa empresa, o sucesso. Deus quer o sucesso. É Amém. isso. Assim como em várias outras parábolas, eu reforço aqui nas minhas anotações, o comece pelo porquê. Tem que ter um propósito envolvido. Se não É, tiver, não vai fazer sentido, não vai gerar resultado, não vai ser verdadeiro, o teu operacional não vai entender, o teu, de alguma forma, o teu tático também não vai entender, e o teu estratégico tem que partir com esse porquê. Por que que a gente está fazendo? Para quem a gente quer servir? O que que a gente quer entregar? É muito mais do que simplesmente focar. E eu sempre falo para empreendedores, qual é o teu diferencial competitivo? Aí os caras não sabem nem me dizer quanto o porquê tem que ser o principal, né? Qual é a entrega que ele está fazendo? Qual é a oferta de valor? Não de uhum, valor, mas de valor propósito, né? Então, reforço muito isso aqui, tá nas anotações e estiver batendo isso em várias parábolas, porque tem muita conexão. é. No trabalho, no propósito, em relação espiritual em relação a Deus e espiritual em relação à humanidade. São as duas coisas mais importantes. Deus em primeiro lugar e o homem. E as outras coisas, como diz o versículo, que a gente busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Como a gente está vendo as recompensas. E então o ser humano que é o foco. O ser humano é que é o foco e o resultado vai ser riqueza, vai ser bens materiais. Nunca deve ser ao contrário. É o ser humano que é o mais importante e Deus em primeiro lugar. Amém. Amém. Ô, Gabriel, hoje que tu é convidado, tu vai fazer a oração para encerrar aqui, então. Amém. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome, conversando e esmiuçando os mais profundos detalhes da Tua palavra, para poder servir uma multidão de pessoas que estão precisando, Senhor, receber uma palavra de sabedoria, de inteligência, vinda do alto e não da nossa carne. Continua capacitando, Pai, todos nós, Pai, para que a gente possa sempre ter a luz da palavra, Senhor, e usá-la para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa esse projeto, abençoa nossas casas, nossas famílias, para que tudo seja para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabriel, seja bem-vindo para mais. Valeu, Henrique. Obrigado. Suas palavras, seu Certeza. testemunho. Testemunho, né? É bom que a gente fala que a gente quer que seja aquilo que a gente vive, né? Isso é que Deus quer também. Que essas palavras sejam vivas. Amém. Com certeza. Tamo junto, galera. Valeu, querido. Obrigado. Mais Valeu, uma vez, Obrigado, gente. muito pessoal. bom. Obrigado, Gabriel. Bom dia aí para vocês. Valeu. Bom dia Abraço. aí, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau.